Fala galera, tudo bem com vocês? Pastor David Rosa, mais uma vez aqui trazendo um devocional para te abençoar e alimentar o seu espírito. Lembrando que nós já temos vários outros aqui, você pode procurar e tá ouvindo aí, que eu tenho certeza vai ser uma bênção para a tua vida. Eu quero falar com vocês hoje sobre equilíbrio no serviço. E a partir daqui, se você tiver algum questionamento para fazer, manda uma mensagem lá no nosso direct, @odavidrosa ou @conexãoicm. Vamos lá então, eu quero mostrar para vocês que existem dois grupos de pessoas dentro da igreja que muitas vezes estão à beira da morte. Pastor, dentro da igreja? Isso, dentro da igreja. O primeiro é formado por pessoas que apenas frequentam a igreja, mas que não servem em nenhum ministério. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas estão vindo apenas para receber. E em algum momento, o evangelho vai parar de fazer sentido para essas pessoas. Por quê? Porque o evangelho tem muito mais a ver com dar do que com receber. E essas pessoas que estão vindo apenas para receber, em algum momento para elas não vai mais fazer sentido participar, vir à igreja, participar do corpo. O segundo grupo de pessoas é formado por aqueles que apenas participam das escalas. Meu Deus, esses são aqueles que não sentam em nenhum momento para ouvir, para receber, para se alimentar. Em algum momento, essas pessoas vão se fadigar, se estressar. E aí a gente começa a perceber sinais. Elas começam a ver defeito no ministério, elas começam a falar, não, só eu que faço, só eu que cumpro a escala. Começa a criticar o serviço dos outros, começa a ficar chato, essa é a realidade. Essas pessoas estão se cansando, se fadigando, por quê? Porque estão entregando algo que elas não estão recebendo. A nossa vida espiritual, anota isso daí, a nossa vida espiritual precisa ser como um rio. A gente recebe e entrega. Não é assim? O rio recebe da nascente e no seu fim entrega para o mar. A nossa vida espiritual precisa ser como um rio. Não pode ser uma represa, não pode ser um lago, precisa ser como um rio. Você recebe e você entrega. Eu quero ler um texto com vocês aqui, a história de quando Marta e Maria recebem Jesus e seus discípulos na sua casa. Você conhece essa história, ela é bem famosa, mas eu quero ler aqui com vocês Lucas capítulo 10, do verso 38 até o 42. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. O que você acha? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta, algumas versões diz ansiosa, com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Anota isso daí, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Algumas coisas que a gente precisa pontuar aqui para a gente seguir. Primeiro, receber bem é importante. A Bíblia nos ensina sobre sermos hospitaleiros, sobre recebermos bem as pessoas. A Bíblia diz que Marta recebeu Jesus e os seus discípulos em sua casa. É importante receber bem. Hebreus capítulo 13, verso 2 diz, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que sem saber alguns acolheram anjos. Um outro texto de Lucas, no capítulo 7, fala sobre quando Jesus vai até a casa de um cara chamado Simão. Que esse cara não recebe Jesus muito bem. E ainda critica Jesus por estar ali tendo contato com uma mulher pecadora. Eu quero ler só o verso 44 para vocês, olha só.
Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa. Olha a vergonha, gente. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Por que Jesus está dizendo, cara, você não soube me receber bem? E está querendo falar mal da mulher aqui, que está lavando os meus pés com as lágrimas. Então, olha só, meu irmão, a Bíblia nos ensina que receber bem é importante. Só que a gente precisa entender o outro ponto, que dar atenção também é importante. E aí a gente começa a observar que Marta estava preocupada em receber bem, em estar com a casa limpa, em fazer uma boa comida, em servir bem Jesus e os seus discípulos, e isso é importante. Só que Maria estava preocupada com um outro ponto, em dar atenção para os visitantes, em ficar junto com eles ali, em aproveitar a presença do Mestre. A Bíblia diz que Maria ficou sentada aos pés do Senhor. E aqui eu trago para vocês aqui um paralelo entre pessoas e serviços. Eu quero dizer para vocês, pessoas são importantes, serviços são importantes, mas vão ter momentos que nós vamos precisar escolher entre um e o outro. E aí, anota isso. Pessoas são mais importantes do que os serviços. Pessoas são mais importantes do que os serviços. Quando você tiver que escolher entre pessoas e coisas a fazer, escolha pessoas. Amém? Escolha pessoas. Outro ponto importante. Todo serviço é importante. Meu irmão, a igreja é um corpo, onde cada membro tem a sua função. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 20 até o verso 22. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Meu irmão, não existe isso de um serviço ser mais importante que o outro na igreja, de um ministério ser mais relevante. Não, nós somos um corpo. Quando vencemos, todos vencemos. Quando tudo dá certo, é porque deu certo para todo mundo. Quando deu algo errado, deu errado para todo mundo. Eu sempre falo com os nossos voluntários. Sabe aquele momento extraordinário do culto? Quando o pastor faz o apelo e vão aquelas pessoas à frente, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo o corpo fez parte disso. Eu sei que o que aparece ali é o pastor, mas você precisa entender que todo o corpo, o cara da mídia que divulgou o culto, do evangelismo que entregou o panfleto, o obreiro na porta que recepcionou, que ajudou na limpeza, que organizou a igreja, o cara do som que ajustou o microfone, a mídia, o da câmera, todo mundo fez parte desse momento que é tão importante e tão maravilhoso para a gente como igreja. Então, meu irmão, coloca isso no seu coração. Não tem serviço maior, não tem serviço menor. Somos todos importantes. Todo serviço é importante. Amém? Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é: faça independente do outro. Nesse texto que nós lemos, de Marta e Maria recebendo Jesus e seus discípulos na sua casa, mostra pra gente que a Marta estava preocupada com tudo que tinha que fazer. E é importante mesmo, tem que estar com a casa limpa, tem que fazer uma boa comida para receber bem. Só que o maior problema de Marta, o maior problema dela, não é o que ela estava fazendo. O problema dela era se preocupar com o que Maria não estava fazendo. O questionamento dela
Ela não estava reclamando do serviço que ela estava fazendo. Ela estava reclamando do serviço que a Maria não estava fazendo. Então, meu irmão, a gente precisa colocar isso no nosso coração. Eu vou fazer independente do outro. Não me importa o que o outro está fazendo. Importa o que eu tenho que fazer. Se o outro não está sendo comprometido, se o outro não está se envolvendo, se o outro não está tendo responsabilidade, ele que se acerte com Deus. Eu vou fazer a minha parte com excelência. Eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Amém? Dá um amém aí em nome de Jesus. Olha, a gente precisa pensar como Jesus, porque você percebe no texto que Jesus não estava preocupado com a Marta. Ele não estava reclamando da Marta estar arrumando a casa, da Marta estar fazendo a comida. Ele não estava preocupado com a Maria que estava ali aos pés dele. O que ele entendeu? O que ele sabia? Que as duas coisas eram importantes. Era importante a Marta estar fazendo o serviço, era importante a Maria estar ali aos pés dando atenção, recebendo a palavra. As duas coisas eram importantes. A gente precisa ter isso no nosso coração. Tudo é importante. Amém? Um conselho que eu te dou para que você não caia na ansiedade de Marta é: faça o que você pode. O problema de Marta era achar que sozinha ela não ia dar conta daquele serviço. Meu Deus, ela estava ansiosa porque era muito serviço que tinha que fazer, muita coisa, e sozinha ela não ia dar conta. Faz o que você pode. Guarde isso aqui no seu coração também. Faça o que você pode. E o que você não pode, deixe nas mãos de Deus. Faça só o que você pode. Não faça nada abaixo, mas também não faça nada acima. Faça o que você pode. Tentar fazer algo que está acima da sua capacidade é violentar a sua natureza. Amém? Então faça o que você pode. Ah, pastor, e o que eu não posso? A graça de Deus vai suprir. No que você não pode, no que você não tem, no que você não sabe, a graça de Deus te supre em todas essas coisas. Amém? Outra coisa que eu quero pontuar com vocês, que foi o que Maria fez. Não perca a oportunidade de receber. A Bíblia diz que Maria ficou aos pés de Jesus, que ela escolheu a boa parte e esta não lhe seria tirada. Tem gente, meu irmão, que perde o culto mesmo estando no culto. Então, quando você estiver de escala, sirva, mas sirva cultuando. Fique atento à atmosfera, não perca a oportunidade única de ouvir o que Deus está falando. Aproveite o ambiente do culto, mesmo que você estiver servindo. Se conecte com o que está acontecendo, não se distraia, não perca a oportunidade de receber. Amém? Que Deus abençoe e que essa palavra alimente teu espírito e te conduza a uma vida de serviço e de intimidade com Deus. Lembrando então você que nós precisamos ter um equilíbrio entre dar e receber. Deus abençoe e até a próxima.